Semana passada eu nem tinha gravado porque a gente ficou naquela conversa informal, aquela coisa toda, e aí a gente acabou mal entrando no assunto diretamente, aí foi meio complicado, né? Bom, o assunto ideologia, a gente na semana passada eu passei aquele vídeo, né, sobre ele, daquela música, na verdade, da música, né? Pra vocês prestarem atenção na letra do Cazuza, né? E aí a gente viu a questão da ideologia dentro da música, né? E aí a gente discutiu a partir da letra da música, a gente viu de uma forma bem geral o que poderia ser essa questão da ideologia. Uma das coisas que ficou marcado foi dizer para vocês que ideologia, de alguma forma, todos nós temos, né? Não existe ninguém, nenhum ser humano, oficialmente, sem ideologia. Eu digo isso porque na nossa política recente, alguns personagens aparecem dizendo que é possível fazer algo sem ideologia, principalmente em referência à ideologia esquerdista e tal, 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 né? Mas é impossível. Todos nós temos uma ideologia para enxergar e organizar, interpretar a nossa vida. Podemos dizer que as ideologias nada mais são do que óculos que nos ajudam a enxergar e interpretar a realidade. Nós, seres humanos, tomamos nossas decisões muitas vezes pautados em cima das nossas ideias, dos nossos conceitos sobre as coisas. Desde criança, nós aprendemos valores, princípios. Os nossos pais chegam junto a nós e às vezes eles não param necessariamente para dizer, ei menino, isso aqui. Não, eles não fazem isso. São situações em que você é colocado por estar dentro daquela família e você vê os seus pais interpretarem aquilo na sua frente. E aí aquela interpretação do seu pai, que ele fala, ou que ele impõe, passa a ser exatamente aquilo que no início todos vocês acabam assimilando. Principalmente porque quando nós somos jovens, nós não temos ainda uma estrutura para decidir o que a gente deve acreditar ou não, né? O que é certo ou não para nós. A gente toma como referência o fato deles serem nossos pais e serem a referência que nós temos. Então, no início, a gente não questiona nada, a gente praticamente aceita praticamente tudo que é dito e tudo a gente, na nossa cabeça, é verdade e a gente deve interpretar as coisas daquela forma, né? Então, ideologia seria exatamente um conjunto mesmo de pensamentos, ideias, conceitos, valores, que a partir deles você consegue enxergar as coisas ao seu redor. Aqui nessa imagem inicial, a gente consegue perceber que a gente tem pessoas segurando quadros e quadros esses que representam personagens. Por exemplo, o primeiro, Karl Marx, né? A questão do marxismo. O segundo, Adolf Hitler, a questão do nazismo, né? Ou, enfim, aí a gente vai seguindo a lista, né? Aí do Che Guevara, né? Que mostra um ideal mais revolucionário, socialista e tal, tal, tal. Então, cada um desses personagens, eles carregam suas ideologias, que para muitas pessoas é uma referência de verdade, né? Claro que todos nós temos a impressão, e a gente falou isso em outra aula, de que os nossos valores e as nossas ideias, eles são os padrões, né? Que a gente deve interpretar tudo ao nosso redor. É a referência, né? Então, para muitos de nós, as nossas ideias elas são tão verdadeiras que a gente chega a batalhar para defendê-las. E as pessoas que discordam da gente acabam tendo que nos enfrentar em debates intermináveis para mostrar que ele está errado e que você, a seu modo de enxergar a vida, está correto, tá? Então a gente está trabalhando bem por cima aqui para você tentar entender o que seria. Claro que a gente está trabalhando um conceito bem geral, né? A gente vai estar vendo que cada sociólogo ele vai enxergar de uma forma, né? A ideologia. A gente agora está vendo uma forma bem generalizada para a gente poder entender.
Quando a gente pega essa palavra, ideal, né? Vem de ideias, né? Logia, estudo, né? Então, teoricamente, ideologia seria o estudo das ideias, ou o estudo da formação das ideias, também é outra forma. No início, a gente vai estar vendo que existia realmente a intenção de entender como é que as ideias se originam, né, em nós, mas hoje ideologia é mais, tem um significado mais voltado mesmo para essa forma conceitual que a gente entende as coisas. Beleza? Tranquilo? Às vezes essa ideologia, a gente vai estar vendo que alguns autores vão interpretar que elas são instrumentos de dominação. Ou seja, o uso dessas ideias que passam a entrar em nossas mentes e a gente tomar as decisões a partir delas, acabam sendo exatamente essas ideias que foram colocadas ali para nos manipular, tá? Segundo principalmente a perspectiva de Karl Marx, que ele tem uma visão negativa em relação à ideologia. E essa imagem ele ressalta um outro aspecto da própria ideologia, né? A ideologia ela vai dar um direcionamento à nossa vida. Ela vai dizer se você deve seguir para a direita ou para a esquerda, ou em frente também, se tiver opção, né? Normalmente, quando a gente vai tomar as nossas decisões, a gente toma pautado exatamente nessa construção que a gente tem dentro de nós. É como se essas coisas que estão dentro de nós fossem a nossa espécie de manual da vida, o nosso mapa, como até comentei na semana passada. É como se essas ideias fossem um traçado que te ajuda a escolher aquilo que você acredita que é o correto, que é o melhor para você, né? Que é um caminho mais elevado para a sua vida, né? E assim vai. Então, na verdade, é muito complicado quando a gente fala isso, porque quando a gente encontra duas pessoas com ideologias diferentes, e eles vão brigar, é praticamente uma briga interminável, porque cada um vai dizer que está certo, que está enxergando, um enxerga que é azul, outro enxerga que é vermelho, e eles querem convencer que aquilo é azul e o outro convencer que é vermelho, e praticamente não sai do canto. Uma das estratégias que normalmente você encontra quando você vai conversar com pessoas que têm um conjunto de pensamentos e conceitos diferentes é procurar exatamente os pontos em comum, né? Porque se você for trabalhar as divergências, você vai começar a lutar contra a pessoa para convencer a ela que você está correto, né? De que ela que está errada. É muito difícil você encontrar um meio termo. Os meio termos são exatamente os pontos que os dois concordam. Mas fazer com que a outra pessoa veja o mundo como você vê o mundo é praticamente impossível. Tranquilo? Alguém tem algum comentário, algum ponto que quer colocar aqui ou tranquilo? A gente pode avançar? Beleza. Tranquilo. Vamos para frente. Aí a gente chega exatamente no conceito, né? O que seria a própria ideologia, né? A ideologia, então, seria, se a gente pudesse estruturar, né? Geralmente são ideias, crenças e valores, tá? Essas ideias, essas crenças e esses valores, eles são construídos no convívio social. Significa dizer que quando você, por exemplo, era criança, você, sei lá, cresceu numa família de pessoas extremamente religiosas, então aquelas crenças vão passar para você, né? Muitas vezes aquela crença que a pessoa tem, ela é uma crença já construída durante a vida dela. Né? Aquelas ideias também que elas vão sendo trabalhadas ao longo do tempo. Quando você é criança, você recebe isso sem questionar, porque você não tem ainda a capacidade de dizer que é verdade ou não, é falso, é verdadeiro, ou está faltando alguma coisa, precisa acrescentar isso ou tirar isso, entendeu? Enfim. Essa capacidade você vai conseguindo à medida que você vai amadurecendo, mas no início, todas essas ideias, crenças e valores, elas inicialmente são recebidas por você.
Quando você vai crescendo, amadurecendo, tendo contato com outras pessoas, com pontos de vista diferentes, né? E aí você começa então a fazer modificações no teu sistema de ideias, de crenças e de valores. A partir daí tu vai desenvolver o que seria a tua forma, né? A forma de enxergar o mundo. Cada um tem, tem a sua forma de enxergar, tem as suas crenças que são praticamente inabaláveis, tem crenças que podem ser questionáveis, como também tem ideias e também tem valores, né? Essas três coisas são os componentes básicos que as pessoas têm para poder enxergar e dar valor à própria vida, beleza? Essa ideologia, ela pode ser uma coisa só da pessoa ou ela pode ser do grupo. Vamos imaginar que essa pessoa, ela tem um modo de enxergar a vida diferente do resto da família. Então, a família tem uma ideologia e aquela pessoa tem outra ideologia. Às vezes, no convívio familiar, a pessoa que tem uma ideologia diferente do restante acaba sofrendo um certo preconceito das outras pessoas. Muitas vezes essa pessoa acaba sendo excluída do convívio íntimo, porque ela acaba estando ali para querer defender o ponto de vista dela e dizer que todos os outros estão errados, os outros não vão querer aceitar, e aí a briga vai se intensificando cada vez mais, né? O negócio vai ficando bem animado, né? E geralmente, assim, a ideologia ela é muito útil para para dar até unidade entre as pessoas, né, de uma família. Por exemplo, se todos têm as mesmas crenças, as mesmas ideias e os mesmos valores, não tem briga, praticamente, né? Ou seja, as semelhanças são muito grandes, então geralmente as brigas vêm quando há diferenças, né? Se os valores são semelhantes, as ideias e as crenças, então tem muito que brigar, né? E muitas vezes, para que você consiga que essas ideias, essas crenças, esses valores passem para as outras pessoas, elas aceitem isso, quando a gente falou sobre o poder carismático, né? A gente falou exatamente quando você olha para os indivíduos, você tem já um senso de admiração pela pessoa, seja pela uma construção de uma propaganda de alguém que já fez em relação à pessoa, seja por uma habilidade natural que ela possua, seja por você olhar para ela e acreditar que ela é um determinado ser iluminado, seja o que for, né? E aí, geralmente, você tem aquela pessoa como padrão e acredita que tudo aquilo que ela diz, as suas ideias, suas crenças, seus valores são absolutos. E aí você acaba tomando tudo aquilo para você. Então, também tem essa possibilidade. Muitos dos líderes religiosos, eles têm esse poder, né, de implantar a sua ideologia na cabeça das pessoas. E as pessoas passam a confiar nelas. Às vezes são pessoas que estão em situação desesperada e aquele líder aparece como uma força no momento de necessidade. Aparentemente ele teria te ajudado a resolver um problema, você fica com um sentimento de gratidão mesclado com um sentimento de admiração, e aí o resultado, muitas vezes, disso é que você acaba aceitando e tendo ele como referência na sua vida. E a partir daí você vai passar o resto da sua vida trazendo a ideologia dele para você pensar, para você enxergar como ele vê a vida. Normalmente é assim. Tranquilo? A gente vai estar vendo, já numa visão mais negativista, que às vezes determinados grupos tendem a pegar a sua visão de mundo e impor essa visão de mundo sobre as pessoas. Muitas vezes essas visões de mundo elas são impostas com o objetivo de levar essas pessoas a aceitarem injustiças, situações negativas para determinado grupo que está sofrendo isso, né? É como se você estivesse sendo explorado por alguém e alguém tenta convencer para você que isso é uma coisa totalmente natural, que você deve aceitar isso e não questionar. Então é exatamente isso. Muitas vezes a ideologia ela acaba sendo um poderoso instrumento para fazer com que as pessoas aceitem
o seu ponto de vista, que vai facilitar que ela aceite ser dominada por você. É mais ou menos essa a ideia. Como eu disse no início, toda a ideologia, ela faz com que você enxergue as coisas ao redor de você. Muita gente pensa que a gente enxerga aquilo que é. Não, a gente não enxerga aquilo que é. A gente enxerga aquilo que muitas vezes as pessoas querem que nós enxergamos, ou que nós vamos construindo um óculos que vai nos dar exatamente uma interpretação desse mundo. Posso dizer para você que tudo que a gente está enxergando, ele é uma interpretação nossa das coisas. Não é que você não tem uma televisão na sua frente, não é que você não tem um ventilador, ou que você tem uma cama, ou que você tem uma árvore. Não, não é isso que eu estou falando. É exatamente como você vai enxergar essas coisas. Essa interpretação que você dá em relação às coisas, ela é totalmente subjetiva e totalmente ligado a essa ideologia que você tomou para orientar a sua vida. Como eu disse para vocês, a ideologia é como se fosse um mapa, né? Ninguém gosta de ficar desorientado, né? Todo mundo gosta de ter uma ideia de onde veio, para onde vai, né? Então as ideologias, elas aparecem exatamente para te dar um norte, te explicar essa realidade, te orientar no que você vai fazer. A ideologia, geralmente, ela tem duas características, né? Primeiro, ela vai dizer para você, por exemplo, você vai olhar para uma árvore e aquela ideologia vai dizer para você o que é aquilo. Se você cresceu na ideologia religiosa, sei lá, você vai olhar aquela árvore e vai enxergar ela como sendo uma dádiva divina. O próprio Deus teria feito aquela árvore tal, com determinados objetivos que acabam se encaixando dentro da ideologia que você acredita. Mas se você tem uma ideologia mais materialista, aí você vai ter uma outra interpretação do que é essa coisa, tá? Só que a ideologia ela tem a primeira faceta de dizer o que a coisa é, que é o que a gente chama de aspecto descritivo. A segunda coisa que a ideologia tem é dizer como a coisa deve ser. Aí entra aquela questão das regras, né? A ideologia ela tem os seus mandamentos, todos eles, né? Ou seja, ela diz, ela espera de você algo, atitude, né? E essas atitudes elas acabam sendo condizentes, tem que ser condizentes com essa ideologia. Se você tem uma ideologia extremamente religiosa, tem regras e princípios que devem ser seguidos para você se encaixar no esperado, né? Um perfil, né? Mas se você pegar uma ideologia oposta, você vai ter valores e princípios que são diferentes e muitas vezes assim contrários, né? Bem extremos mesmo aquilo que você dá determinada ideologia, né? Eu vou dar um exemplo, né? Assim, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pensar que, sei lá, dá uma ideia aí, pessoal, de um valor, alguma coisa assim comum da ideologia. Porque eu não queria usar termos porque a maior parte dos locais, se eu usar, por exemplo, valores como roubar, por exemplo, roubar praticamente é quase uma coisa, pelo menos roubar, se bem que essa questão de falar de roubar é bem interessante, porque vai ter muitos aspectos que podem ser vistos em relação a isso, né? Mas vamos dizer assim, alguém acredita, por exemplo, vamos dizer que você está seguindo uma perspectiva monoteísta. No monoteísmo, tudo é interpretado dentro da perspectiva que existe somente um Deus. Vamos pegar primeiro pelo esse aspecto geral, né? Então significa dizer que você deve saber aquilo que agrada essa divindade, deve submeter a ela. E também tudo que acontece nesse mundo seria, de certa forma, vindo a partir dessa divindade que você crê. Do outro lado, você tem uma pessoa que é politeísta, que acredita, então, que existem diversas divindades, né? E que você vai, cada divindade tem o seu senso de valor, de querer, né? De como a coisa deveria ser, né? E você escolhe uma divindade e, ao mesmo tempo, também carrega a obrigação de você descobrir como as coisas devem ser a partir dessa crença, entendeu?
E a gente já tem crenças que são opostas entre si, né? Um diz que somente existe um Deus, outro diz que existe vários. Então, há uma contraposição aí nessas duas crenças. Essas duas pessoas, elas vão enxergar a vida de forma diferente, né? Um vai enxergar as coisas que acontecem como comprovações de que a divindade delas existe e que está atuando para o benefício, né? Segundo a perspectiva que ela tem. Do outro lado, você vai ver as pessoas enxergando a mesma coisa do mundo, né, ao redor, mas interpretando que cada aspecto da natureza fala de uma divindade que ela acredita e que as coisas que acontecem também seriam comprovantes aí de que as crenças delas são verdadeiras, entendeu? E aí fica mais ou menos isso. Ah, de acordo com cada um, por exemplo, desse modo de você enxergar a vida, você tem exatamente essa questão que a gente chama de normativo, né? Elas vão dizer o seguinte, olha, tem algo errado, as coisas eram para ser desse jeito e não estão sendo, entendeu? Então, tem essa característica que é comum à questão da ideologia. E normalmente esse sistema de pensamento, de valores, ele precisa ser coerente. Ele precisa não ter contradição, né? Porque se você tiver um conjunto de valores e ideias que são contraditórios, é complicado até você sustentá-lo. Até porque essa ideologia não só é a forma como você enxerga a vida, como também é a base da tua vida. A partir dessas ideias, desses valores, dessa crença que é você está construindo a sua vida, né? Se você olha e vê que tem alguma coisa incoerente, o que, que normalmente você tende a fazer? Teu cérebro começa a trabalhar para corrigir esses equívocos, para manter aquela base firme para que você consiga se apoiar sobre ela. Tranquilo? Beleza? Pessoal, pergunta, tem alguma dúvida? Tá dando para entender direitinho, sem dificuldade? Beleza? E aí? Beleza, né? Tranquilo. Pronto, agora a gente vai estar olhando o ponto de vista da ideologia para alguns sociólogos, né? A gente começa com o mais fácil, que é o Karl Marx, né? Karl Marx a gente já viu várias vezes aí o pensamento dele quando a gente falou sobre socialismo científico, então não tem tanta dificuldade assim, né? Para Karl Marx, então, a ideologia ela vai ganhar uma conotação negativa. Beleza? Karl Marx acreditava que a ideologia ela é uma ferramenta de dominação da elite sobre os trabalhadores. Para Karl Marx, assim, para evitar a luta de classes, né, a classe dominante ela percebe que precisa mudar a forma como o trabalhador ele enxerga a vida. Na verdade, para Karl Marx, o objetivo da elite é naturalizar coisas que não são naturais. Por exemplo, se os trabalhadores estão em uma determinada posição na sociedade, a elite aparece tentando convencê-los através da propaganda, através de todos os instrumentais, da educação e tal, dizendo que aquilo é totalmente natural. Se a classe trabalhadora ela entende que aquilo é natural, que não há nenhum problema, isso é uma forma exatamente de você submeter esse trabalhador e aceitar todo aquele contexto. O trabalhador ele vai ter uma espécie de naturalização de coisas que Karl Marx diz que não são naturais, mas que a elite quer que as classes mais baixas tomem como sendo natural. Por exemplo, a diferença entre as classes sociais, a burguesia diz, isso é natural, isso faz parte da vida. Você não teve sorte, nasceu na classe mais baixa. Eu tive sorte, nasci na classe mais alta. Isso é coisa da vida e você tem que aceitar. Você pode até lutar para sair disso, tudo bem, mas de forma geral não foi, nós não somos culpados de você estar embaixo e nós estarem em cima. E esse tipo de pensamento, ele é naturalizado, os trabalhadores passam a ter esse pensamento como sendo verdade absoluta e como a gente age muitas vezes a partir das nossas ideologias, então o trabalhador então aceita calado tudo aquilo.
E é até interessante o resumo da ideologia, que ele diz: temos que aceitar a posição social que nascemos, não importa o quanto somos explorados, devemos trabalhar para o bom funcionamento da sociedade. Essa ideia de ser explorada é escondido dizer que eles estão construindo uma sociedade melhor. Eles são ferramentas importantíssimas para a sociedade. O trabalhador até sente orgulho disso, né? Seu sofrimento de trabalho é necessário para a construção de um mundo melhor. O trabalhador se sente até orgulhoso de estar trabalhando e sendo explorado. Porém, quem usufrui mais os benefícios da sociedade é a burguesia e não o trabalhador. Mas o trabalhador ele foi manipulado para acreditar nisso e o resultado foi que ele aceitou a dominação. Né? Karl Marx diz que isso é uma coisa terrível, né? E que a burguesia ela tem essa característica de pegar ideias que são delas, né? E como ela tem o domínio, muitas vezes, sobre os meios de comunicação, então ela usa esses meios de comunicação e passa para a sociedade que os seus valores eles são verdades inquestionáveis. Aí o pobre dos trabalhadores vão seguindo essa ondinha, né? E o resultado acaba sendo extremamente negativo, né? Beleza? Então, para Karl Marx, uma vez que essa ideologia ela é a visão de mundo da classe dominante, que tem o objetivo de possibilitar um domínio mais eficiente das classes mais baixas, então a ideologia ela ganhou uma conotação de ser uma espécie de visão falsa do mundo. Beleza? Para então Karl Marx, a ideologia é uma visão falsa da elite dada aos trabalhadores para facilitar a sua dominação. E como é que muitas vezes essa ideologia ela chega aos trabalhadores? Através dos meios de comunicação, que são direcionados para levar essas ideias e massificar essas ideias. Outras vezes, as próprias instituições da sociedade, elas fazem discursos e mais discursos para convencer as pessoas de que determinada situação sofrida pelos trabalhadores não é antinatural, é totalmente natural. Para Karl Marx, essa ação, muitas vezes, das instituições, e aí a gente entende uma coisa que a galera explica fora de contexto, tá? Quando Karl Marx ele fala que a religião é uma espécie de ópio do povo, ele estava querendo enxergar a religião como mais uma instituição da elite que está ali exatamente para dizer para o trabalhador que ele não pode se revoltar, que ele deve aceitar aquilo que já foi decidido. Se for no âmbito da religião, é dizer simplesmente que a divindade ou as divindades queriam assim. Ou se for no aspecto material, de que a vida é assim mesmo, né? Para a sociedade funcionar, alguém tem que estar ou alguns têm que estar em cima e outros têm que estar embaixo. Alguns têm que usufruir mais, outros têm que usufruir menos. E tudo isso vai turvando a consciência do trabalhador, segundo Karl Marx, vai tirando dele a ideia de ser o que eles são, uma classe revolucionária, que podem mudar essa situação na sociedade. Para Karl Marx, a única forma de se conseguir isso é tomando a famosa história da consciência de classe, né? Tendo ideia de que eles fazem parte de uma mesma classe, de que eles estão vivenciando a mesma situação e que se eles se unirem, eles terão a capacidade de mudar essa situação de forma positiva para eles. Daí a ideia de Karl Marx de fazer toda aquela revolução, né, operária para você tentar mudar o mundo e assim vai, tá? Então é mais ou menos essa ideia central. Tem outras coisas também, né? Ele vai falar que a ideologia, muitas vezes a elite utiliza ela como o trabalhador ele vai produzir as mercadorias, o patrão ele já coloca cada um para fazer um pedaço da produção, para o trabalhador perder a noção de que ele é responsável pelo aquele produto e que ele está recebendo muito pouco em relação a isso, entre outras questões aqui que eu não vou trabalhar pela questão do tempo e porque a gente também já trabalhou algumas facetas do pensamento de Karl Marx. A gente só está ressaltando essa parte da ideologia e a visão negativa dele, beleza?
Aqui nós temos uma imagem mais ou menos pensando na escola, na perspectiva de Karl Marx, né? Karl Marx acreditava que na escola a elite consegue, então, principalmente porque quem vai decidir quais são a linha de pensamento, a linha pedagógica, geralmente são pessoas do governo, né? E para Karl Marx, as pessoas são da elite. Então, a educação, então, passa a direcionar as pessoas para aceitar as verdades da elite como sendo verdades universais. Então, a educação para Karl Marx seria como quase uma esteira, né? Uma fábrica, né? Em que cada um dos professores vão ser responsável por encaixar uma pecinha, né? Ou seja, ajustar tudo para favorecer o pensamento ideológico da elite, beleza? Aí a gente chega agora no Gramsci, né? O Gramsci ele já tem uma visão mais positiva da ideologia. Para ele é uma coisa importantíssima. Para ele a ideologia ela tem uma função de criar a estabilidade social, beleza? Porque se você olhar para a sociedade, você vai perceber que as ideias de cada um elas são diferentes. Como as ideias são diferentes, como é que a gente vai conseguir unir essas pessoas? A única possibilidade de você conseguir unir pessoas que são diferentes são ideias comuns. Então, se há, por exemplo, a imposição de uma determinada ideia ou de um conjunto de ideias, essa ideia vai ser uma força que vai dar unidade às pessoas. Porque no que se refere a essas ideias comuns, as pessoas não têm o que discutir. E para elas não brigarem, basta elas ficarem exatamente dentro daquilo que elas concordam. Para ele, a ideologia, ela busca explicar a realidade e essa explicação, ela dá a unidade da própria sociedade, beleza? E muitas vezes ela é uma força também que faz com que a sociedade se organize entre aqueles grupos que estão em cima e aqueles grupos que estão embaixo, né? E isso é interessante. Ele vai dizer que a ideologia também é positiva porque ela gera atitudes ou estimula atitudes. Atitudes que podem ser positivas para a sociedade ou elas também podem ser prejudiciais. Por exemplo, a ideologia nazista ela era positiva para a Alemanha, os alemães em si, mas para os grupos que eram vistos pela ideologia como sendo inferiores, então essa ideologia ela era extremamente negativa. Hitler impondo, por exemplo, toda a ideologia dele por meio da propaganda, por meio de toda aquela manipulação dele, que ele estava tentando tirar da sociedade, o que os nazistas mais odiavam, a ideia de luta de classes, ou seja, fazendo todo mundo pensar igual. E aí, com isso, a gente resolveria esses problemas, a sociedade poderia trabalhar sem conflitos e a geração de riqueza seria, sem dúvida nenhuma, maior. Beleza? Ele vai trabalhar também um outro princípio que a gente consegue observar, na verdade, com muita tranquilidade, né? Que é a questão seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um conjunto de ideias que são crenças e valores que são as macroideias, que a gente pode chamar de ideologia. Essas macroideias vão determinar exatamente o que é certo, o que é errado, o que é justo, correto, comportamentos e daí vai. Esse senso comum que vai ser colocado nas pessoas, ela vai ser uma referência para a sociedade. Mas, no meio dessa sociedade, vão surgir indivíduos que têm ideias, ideologias diferentes, ou ideias que são opostas na total, ou em parte à própria ideologia. Esses indivíduos eles vão ser interpretados, a ideologia deles, como sendo errada, como sendo, sei lá, vai ter vários nomes aí, eles vão ser perseguidos, mas pode ser que essa luta deles para impor a sua ideologia ou a sua modificação à ideologia pode inspirar grupos e indivíduos. Esses grupos e indivíduos podem chegar ao poder e podem impor essa ideologia, o que vai acabar deixando essa ideologia antiga como sendo passado e a nova como sendo a verdade atual, ou o modo de enxergar a vida atual. É aquela coisa, né? Para aquela geração, as suas ideias são revolucionárias. A geração que vem, as ideias deles são
É as ideias dele que são revolucionárias, as ideias antigas devem ser rejeitadas, né? E assim a gente fica praticamente num ciclo contínuo, né? Tem uma ideologia, daqui a pouco a ideologia começa a ser questionada, há uma perseguição às pessoas que questionam, daqui a pouco aquela ideologia se torna um padrão de pensamento, e daqui a pouco essa ideologia que era revolucionária, que é padrão, passa a ser antiga para a próxima geração e fica nesse ciclo infindável durante o tempo, tranquilo? Beleza? Tipo, ah, tá. Acho que a Alice falou aqui, eu quero que eu preste atenção, a questão da lavagem cerebral, né? Ah, o negócio lá da imagem, entendi. Tá, beleza, então. Tranquilão. Vamos fechar, né? Então, essa é a perspectiva. Então, para ele, é esse ciclo, né? Toda ideologia ela é mutável. Em algum momento vai haver uma luta que vai romper o predomínio dessa ideologia, vai extinguir aquela ideologia e vai abrir espaço para uma nova ideologia. E assim fica nesse ciclo contínuo das sociedades. E por fim, a gente chega em Karl Manaim, tá? Karl Manaim ele acredita de forma muito positiva de que a ideologia é algo muito bom, porque essa ideologia ela pode levar à hegemonia, à unidade que inclusive foi falada anteriormente, né? Para ele, então, a sociedade, diferente, por exemplo, do que as pessoas pensam, ela é formada não por uma ideologia, por N ideologias. Para ele existe uma ideologia maior e tem as ideologias de cada um de nós. Então, para ele não existe somente uma ideologia, existe uma sobreposições de ideologia. Para ele, numa mesma casa, você tem, por exemplo, a ideologia do fulano de tal, do X, do Y, do Z, não importa. Cada um deles tem uma ideologia própria. Pode ter semelhança com a ideologia da casa, da família, mas cada um deles tem a sua própria ideologia interna. E que para eles é uma coisa extremamente natural na sociedade, porque as pessoas elas precisam ter um norte na vida. E muitas vezes, para você conviver em sociedade, Karl Manaim diz que você, que tem a sua ideologia particular, deve abrir mão quando você estiver na sociedade, dentro das relações sociais, porque você deve entender que existe uma ideologia que é maior do que você. Você deve ter a sua ideologia, mas deve também aceitar uma ideologia concorrente, principalmente quando ela é vontade de uma maioria, beleza? É mais ou menos isso. Acho que falta exatamente alguns segundos para a aula terminar, né? Aí a pergunta é: deu para entender direitinho? Eu vou dar uma. Vou interromper aqui a gravação.